Michele, por favor, faça a honra. Olá, boa noite. Eu me chamo Michele. É um prazer estar aqui. Tá, eu me chamo Joilson, sou professor de língua portuguesa no Instituto Federal. Atualmente estou com o primeiro e segundo anos de edificações, matutino e vespertino. E gostaria muito de agradecer o convite que me foi feito. Espero que as pessoas gostem do que eu tenho para dizer, do que eu tenho para mostrar. E muito obrigado, né? É um prazer estar aqui com vocês, meus alunos, outros que não são alunos, mas que a gente vê pelo campus, mas que faz tempo que a gente não se vê, né? Espero que estejam todos bem. São dias difíceis, né? Para todos nós. É lamentável o falecimento desse nosso amigo, né? E é isso. Espero poder compartilhar o trabalho que eu realizo, não como professor de língua portuguesa, e espero que possa somar na vida de alguém. Desde já, obrigado, e gostaria que a Michele começasse, se ela se sentir à vontade, é claro. Pode ficar à vontade, professor. Eu quero ver primeiro para depois fazer alguma coisa. Tudo bem, posso fazer, sim. Tá, pessoal, é o seguinte, vou falar então do meu trabalho enquanto fotografia. Né? Eu percebo que, quando eu analiso a minha trajetória na fotografia, eu passei por mudanças no olhar, mas existe uma coisa que sempre teve ali presente e que me mantém ali fotografando, e é sempre o mesmo tema, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na redação, né, que a gente pensa em assunto e tema, então existe um tema e dentro desse tema eu fico variando os assuntos. Então, eu espero que vocês percebam. Posso compartilhar, Nicolas? Pode sim, professor, pode ficar à vontade. Tá. Então, primeiro de tudo, eu gostaria de mostrar. Tá, errei. Eu gostaria de mostrar essa imagem aqui, né? É a imagem de uma flor, né? Uma imagem bonita, de natureza e tal. E não com essa foto, mas eu comecei a minha fotografia por assuntos como esse, né? E aí foi mudando. Depois minha fotografia passou para coisas como essa aqui. Vou voltar. Tá. A princípio, eu acho que alguns de vocês conhecem. É uma cachoeira que existe em Nova União. Esse lugar se chama Vale das Cachoeiras, né? Esse ainda é no mesmo lugar, só que é a parte de cima, antes da queda da cachoeira. Aqui é Ouro Preto do Oeste, né? Uma visão ao fundo nós temos a cidade. Aqui a foto foi feita a partir do Morro Chico Mendes. Aqui já é o Lago do Cunhã, ali na região de São Carlos. O mesmo lago, né? Uma revoada de biguás. O mesmo lago, agora do ponto de vista de quem está em terra, né? A partir da comunidade onde mora o seu Cláudio, onde tem uma pousada, enfim. O mesmo lago, mas a partir de outra comunidade, né? Aqui já Porto Velho, aquela passarela ali no espaço alternativo. Opa, esse aqui depois. Então vamos lá. O que há de comum nisso que eu mostrei? Né? Minha fotografia começa com flores, né? Com flores, com plantas, com árvores, e depois eu passo a explorar mais a coisa de floresta, de cachoeira, de rio, até chegar num trabalho que eu realizei
no início do ano com o professor Saulo, que é sobre a colheita do açaí nativo, né? Aqui nós temos o seu Silvino já debulhando o açaí já colhido. Aqui uma árvore de açaí vista de baixo, né? De baixo para cima. É dia, é um dia bem nublado, é verdade, mas visto de baixo para cima não tem, eu não pus em preto e branco, é a visão mesmo que se tem a partir olhando de baixo. Aqui o registro, né, de como se sobe no pé de açaí. Aqui como é a floresta por dentro. Aqui as mãos do seu Silvino com açaí já colhido, já debulhado. Aqui é o Tatu debulhando. Tatu é o apelido desse rapaz, né? Debulhando o açaí. Aqui é o mesmo Tatu subindo, né, com a peconha, um instrumento utilizado para escalar. E aqui o Tatu envolto pela floresta. Acho que essa é a última do que eu quero mostrar para vocês. Tá, então, deixa eu interromper aqui. A partir do que eu mostrei para vocês, tem alguém que poderia responder no chat qual seria o assunto principal dessas fotografias? Tranquilo. Pessoal, Fiquei no vácuo. Eu queria. Exato. Eu liguei o microfone errado, eu ia chutar, mas fiquei com medo. Mas eu acredito que seja a Amazônia, algo mais assim relacionado ao açaí. Perfeito. O natureza, Amazônia, açaí, está tudo relacionado. Vamos então para a outra. Beleza, tá. Então, a minha primeira preocupação na fotografia é essa coisa de Amazônia. É a natureza. Agora, esse do açaí que eu mostro para vocês, ela tem um outro caráter já mais técnico, né? Antes eu fazia só pelo prazer, pela beleza da coisa. Com o açaí, o meu trabalho já passa a ser diferente. Já existe um estudo sobre o que eu quero mostrar, já existe uma intenção no modo como eu mostro, né? Esse trabalho pode ser visitado no seguinte site. E tem muita coisa na internet sobre ele. A gente deu entrevistas, fez lives sobre ele, tem até um videozinho sobre ele, tá? Mas aí eu já passo a documentar essa colheita do açaí, né? Já passo a acompanhar a vida do seu Silvino, que é essa pessoa, né, que permitiu que eu gravasse, que eu fotografasse o dia a dia dele. Então já existe uma outra intenção de mostrar não mais só a natureza, não só o que é belo, mas mostrar como as pessoas vivem na Amazônia, né? Então passa a me interessar a partir de agora o modo de vida amazônico, né? Acompanhei o seu Silvino por esses dias e o modo de vida amazônico, então, passa a me interessar. Deixa eu mostrar uma outra coisa que vem nessa mesma intenção de estudar a fotografia, né? E, sobretudo, essa coisa de Amazônia. Aqui a gente tem a chuva muito presente, né, na nossa região. É uma casa abandonada, já invadida pela árvore. Essa casa talvez vocês reconhecessem, né, porque ela não existe mais, mas ela fica no Esperança da Comunidade, na Vieira ficava, né, na Vieira Caula, no Esperança da Comunidade, lá no fim da Vieira Caula. Essas árvores cortadas que ficam... Nossa, vou deixar para outro momento. Tá? Então, eu sigo no tema de Amazônia, mas agora num olhar um pouco mais artístico, né, vamos dizer assim, de observação do cotidiano, mas agora uma outra pegada, né? Aqui mais urbana e aqui mais do clima, do tempo, enfim. Eis que um dia, né, eu
percebo as máquinas da prefeitura cortando todas essas árvores ali na Tiradentes. Então, meu primeiro pensamento foi pegar a câmera para fotografar essa agressão, essa violência, né? Então, aqui já passa a ter uma outra... Aí a minha fotografia já passa a ter uma outra intenção. Enquanto aqui... Tá lento, tá? Mas eu vou só falar. Enquanto primeiro eu queria beleza, queria natureza, depois eu passo a querer a documentar o modo de vida. Com essa fotografia, e não a partir dela, mas assim, ela representa essa outra etapa da minha fotografia, aqui eu estou num campo mais da denúncia, né, da agressão à natureza, mas ainda no tema de natureza, mas de violência contra ela, né? Então minha fotografia passa a ganhar esse caráter. Aqui já não tem mais, em tese, não teria a ver mais com natureza. Mas que cenário é esse aqui? Essa foto foi feita no lixão da Vila Princesa. Ali tem uma cooperativa de catadores, né? E muitos devem conhecer, já passaram por ali, ou quem conhece a Uni, né, a universidade, sabe que a partir dali é possível ver fumaça do lixo que é queimado ali, é possível, dependendo do vento, sentir o fedor desse lixão. Então, uma amiga me convidou para acompanhar uma entrega de cestas básicas e durante a fotografia, né, enquanto eu fotografava a ação deles, aconteceu essa cena aqui, né, que tinha tudo a ver com o que eu estava fazendo, porque assim, eles estavam lá generosamente, né, distribuindo cesta básica para essas pessoas, né, e aí vem esse encontro das mãos muito característico dessa generosidade, né, no sentido de estamos juntos, né, e estamos juntos ainda que sejamos diferentes, né, nós temos aqui um braço de uma pessoa negra e um braço de uma pessoa branca, né, ao fundo as sacolas com lixo reciclável, né. Então, aí já tem uma outra intenção por trás dessa fotografia, né. Ainda tem, já não mais natureza, não, mas ainda assim Amazônia, mas aí tendo a ver com os povos da Amazônia. Assim como o seu Silvino era uma pessoa, representa um modo de vida da Amazônia, esse encontro também representa um modo de vida, né? Diferente, mas ainda assim um outro modo de vida. Tá. Essa foto é de 2019. Eu acho que muitos que estão aqui não estavam na escola à época, mas alguém deve lembrar. Foi feita uma falsa consulta pública, audiência pública no IFRO, para falar sobre mineração em terra indígena. E isso foi tão legal porque permitiu que os indígenas fossem até a universidade fazer o seu protesto contra esse tipo de ação. E os nossos alunos estavam lá e se opuseram a essa coisa e tentaram desfazer a audiência, né? Óbvio que não é fácil, né? Que a gente tem uma outra cena, porque algumas pessoas foram expulsas do auditório e precisou fazer na outra salinha lá de vídeo, aqui lá na frente, né? Todo mundo junto. E, enfim, acho que essa é a terceira desse período. E aqui caminha ainda dentro do mesmo tema, a Amazônia, dentro do tema dos modos de vida amazônico e natureza, e beleza e tudo, mas cada vez a minha fotografia vem com essa pegada mais social, né? Então, de denúncia, de registro quase que jornalístico, né? Essa aqui é a ação do pessoal do Grêmio, né? Estou eu outro dia voltando da casa da minha mãe e vejo esses meninos fazendo protesto ali perto do shopping, sabe? Isso é um tipo de coisa que me fascina muito, porque se a gente quer uma Amazônia melhor,
a gente precisa lutar por ela. Então, quando eu vejo o Grêmio fazendo essas manifestações, isso me anima muito. E isso me interessa enquanto fotografia, porque é o que eu vinha falando antes. Não, enfim, vou mudar aqui. Agora eu preciso falar bem, porque o Cássio chegou, né? E nem ouviu o que eu disse. Tá me ouvindo, Cássio? Microfone desligado. Tá? Um prazer ter Estou o ouvindo, Cássio aqui. Joilson. Estou ouvindo. Um beijo para ele. Olha, não vai entregar a gente aqui por meninos. Hein? De jeito nenhum. De forma alguma. Tá. Então, sobre essa fotografia que chegou para vocês dos meninos se manifestando. Né? Então, ela tem tudo a ver com a minha trajetória na fotografia. Por quê? Se antes eu pensava em natureza, em beleza, modos de vida, denúncia de violência contra a Amazônia, né, isso tem a ver com a ação que esses meninos fizeram. Por quê? Quando a gente pensa no mundo, quando a gente pensa no Brasil, o Brasil é periferia do mundo. Quando a gente pensa em Amazônia, a Amazônia é periferia do Brasil. E quando a gente pensa em Rondônia, a Rondônia é periferia da Amazônia. Né? Porque quais seriam os grandes centros da Amazônia? Belém e Manaus. Né? E, então, assim, eu sou fascinado por esse estado. Eu não nasci aqui em Rondônia, mas me considero daqui. Cheguei aqui com 2 anos de idade e por aqui fiquei, daqui nunca saí. E eu quero isso aqui bem, sabe? Então, essa minha fotografia de mostrar a beleza de Rondônia tinha a ver com isso. Essa minha fotografia de tentar mostrar as mazelas que Rondônia sofre tem a ver com isso. E essa fotografia de tentar mostrar pessoas se manifestando contra, nesse caso, né, contra o governo que aí está, isso me alegra muito, porque se são pessoas daqui, elas estão lutando para que isso aqui seja melhor, né? Então isso me interessa muito, porque eu quero que isso aqui seja melhor. Né? E se vocês estão fazendo isso, podem contar comigo, sabe? E com a minha fotografia, né? É uma tristeza, né, que a fotografia não possa mudar a realidade de ninguém, mas se puder ajudar um pouco que seja, né, a gente está aqui. Tá, vou iniciar outras ainda dentro desse tema que a gente está falando, né? Aqui eu já da manifestação do Grêmio, né? Aqui já são manifestações mais gerais, com o nosso sindicato, com o sindicato dos professores, com a população em geral, né? Então isso aqui me interessa muito também, né? Temos um protesto contra, até aquele momento, né, 450 mil mortos, hoje eu não sei o dado de hoje, mas até ontem eram 595 mil, né? Pautas como essa, né, de LGBT, né, e todo mundo junto, isso me interessa muito, né. E aqui é o fim da manifestação desse dia, mas eu queria aproveitar o gancho desse rapaz que está aqui à frente da foto, que pertence ao Levante Popular da Juventude. Eu acompanhei em uma outra ação, é a Melissa, né, do Grêmio. É uma foto bonita, né, em frente à universidade. Eu gosto dessa foto, gosto bastante dela. Mas aqui é a outra etapa. Esse rapaz do Levante reuniu um outro grupo de pessoas, né, que são do MAB, do MST, para manifestar no Dia da Árvore, lá em frente ao IBAMA, e do IBAMA eles foram até o CPA, né? Povo Vivo, Floresta em Pé. E subiram as escadas. Eu não pus aqui na seleção que eu fiz, mas eles foram o tempo todo vigiados pela polícia, né? O policial militar pegou seu celular e ficou filmando. Tá, aqui eu acabo a minha apresentação. E
tempo todo vigiados, né, pelos policiais que fazem a segurança do palácio. Mas volto a dizer, isso tudo me interessa. Por quê? Porque é a Amazônia, porque são os povos da Amazônia, são os modos de vida da Amazônia. Essa é a minha terra, esse é o meu lugar. Então eu quero de alguma forma contribuir com a minha fotografia para ela. Como professor, quero contribuir na formação de vocês. Né? E o Instituto Federal é um lugar excelente, né? Porque vocês têm formação de altíssima qualidade. É uma estrutura que nenhuma outra escola tem. Professores com qualificação que nenhuma outra escola tem. Pelo menos um ou outro doutor, outras escolas têm. Mas na proporção, mais qualificação que a gente, só a universidade. Tá, então eu fico por aqui e espero que tenha perguntas, né? Eu não quero falar sozinho e vamos pensar juntos, né? O que a gente pode fazer por Rondônia, o que a gente pode fazer pela Amazônia, né? Obrigado, gente. Muito obrigado, professor. Nesse momento... Desculpa, Nelly. Nesse momento, a gente vai deixar agora com a Michele, tudo bem? Aí, quando ela terminar, assim que ela terminar, caso o professor Cássio queira falar mais alguma coisa aqui, já aproveitando, né, dando mais alguma coisa, já aproveitando que ele está aqui, pode falar também. Aí, no final, a gente responde perguntas, ok? Tudo bem? Por mim, tudo bem. Okay. Então, ok. Michele, pode começar. Boa noite, gente, de novo. Como ele falou, me chamo Michele. E o que eu tô aqui para falar é minhas experiências como uma jovem artista que está literalmente engatinhando ainda nessa jornada árdua. E o que eu tenho para falar hoje para vocês é mais sobre o meu projeto, um projeto que eu estou tentando colocar para frente, que se chama Arte por Toda Parte. Ele é feito com diversas parcerias e a minha visão é dar espaço para os jovens artistas que, assim como eu, estão iniciando, dar um espaço para a gente expor nossas artes, para incentivar esses jovens e ajudar também, de certa forma. Como eu disse, eu estou aprendendo e o que eu estou aprendendo eu quero passar para as outras pessoas dessa maneira. E o que eu queria dizer é que as nossas exposições elas são abertas a todos e quem for interessado em participar, em expor as suas obras, é totalmente bem-vindo. A gente literalmente abre os braços para você, te dá todo o apoio para isso. E a nossa próxima exposição vai ser dia 23 de outubro, lá no Skate Park. Quem quiser participar é bem-vindo. E a gente também está com um novo projeto que eu estou querendo ajudar pessoas que, assim como eu, não tem muita disponibilidade de materiais, que a minha arte ela é voltada um pouco para sustentabilidade também. Eu gosto de usar materiais improvisados. A minha última coleção foi feita totalmente assim, dessa maneira, com ditos materiais de baixa qualidade, como tintas guache, e eu também utilizei materiais que o meu pai não ia mais usar na reforma lá de casa, e eu fiz uma coleção e expus, e o pessoal gostou, e a minha arte é voltada para isso, e sobre sustentabilidade, e essa daqui é a outra parte do projeto. A gente resgata roupas de bazares. Eu não sei se muitos aqui sabem sobre o fast fashion, é uma coisa bem grave, assim, que eu recomendo que vocês pesquisem sobre. E eu fiz nessa visão do fast fashion, de resgatar roupas de bazar e customizar, fazer pinturas e depois revender, que todo o dinheiro arrecadado vai ser para as nossas exposições, para ajudar jovens artistas
e também na cesta básica de quem tiver necessitado. E é um pouco disso. Gente, eu realmente estou muito nervosa, eu estou tremendo. E eu não sei mais o que falar. Deixa eu falar um pouco. Esse é um pouco do meu trabalho. Essa foi a minha primeira coleção. Foi inspirada em mulheres negras. Eu só estou com parte delas aqui, que outras já foram para pessoas que se interessaram. E essa ia ser a minha próxima coleção, inspirada no nosso folclore, na nossa fauna brasileira. E dá para ver? Era sobre isso também. Eu também gosto de trazer essa mensagem sobre a nossa história. Eu acho um absurdo que, se eu queira saber da história do meu país, eu tenha que pesquisar, eu tenho que procurar na internet, onde as informações muitas vezes se perdem. Mas, enfim, né, eu queria falar um pouco sobre isso, que a nossa história é maravilhosa, é incrível e está se perdendo. O meu medo é que as próximas gerações nunca saibam quem foi Curupira, ou que nunca saibam quem foi Saci, nunca sintam medo da Cuca, e é sobre isso, né? E eu estou tentando trazer um pouco dessa mensagem na minha arte. Como eu falei no início, com bate-papo com o professor, eu estou em toda parte, assim, em questão de arte. Eu sempre busco saber mais. Como eu falei, ano passado foi que eu comecei na pintura. Aí esse ano eu estou tentando coisas novas, como a fotografia e a escrita. Eu voltei a escrever depois de muito tempo. E é isso, eu só queria dizer que se você é um jovem artista, se você quer mostrar sua arte, eu estou aqui, é só entrar em contato comigo, que a gente vai te dar esse apoio. A gente já tem um grupo no WhatsApp e estamos organizando a próxima exposição. E é isso, gente. Eu me surpreendi quando a Mel me fez o convite, porque eu realmente não tenho muito o que falar. É mais sobre isso mesmo. E pronto, acabou. Obrigado, boa noite. Muito obrigado, Michele. Eu só vou interar aqui com uma resposta, com uma pergunta da Naili, né? Que no caso, né, você poderia contar um pouco da história de alguma das suas artes, do que você se inspirou nelas, basicamente. E também, né, você falou que tem projetos. Como é que são eles? Você poderia falar mais a fundo um pouco desses projetos? Você falou de 2, né? Aí, no caso, um você já falou, mas você poderia falar um pouco mais a fundo dele, do outro ou dos 2 igualmente? Falar sobre as minhas obras? Bom, é o que eu falei. A minha mensagem é sempre essa, é sobre o nosso país, é sobre a nossa diversidade. E a minha última coleção foi um pouco mais focada em mim e na minha história, não essa aqui que eu estou mostrando. Foi mais focada em como eu vejo a vida, que se chama Rosas Têm Espinhos. Essa aqui foi realmente uma descoberta para mim. Essa minha primeira coleção foi uma descoberta para mim. Eu estava experimentando as tintas e eu quis fazer essa representação da mulher negra em diversas telas, porque simplesmente é uma beleza magnífica. E eu queria realmente, na minha primeira coleção, trazer um pouco dessa beleza. E na próxima coleção que eu ia fazer sobre o folclore, é sobre o meu amor pela nossa história, pelo nosso país, que os verdadeiros patriotas, né, deveriam sentir, pela nossa diversidade, pela... Se eu ficar falando, eu vou me perder, porque é realmente maravilhoso o nosso país e as pessoas não reconhecem isso. As pessoas, vocês sabem de quem eu estou falando. E é sobre isso que a nossa história, ela
tem muita coisa mesmo. E isso está se perdendo. Isso dói muito, muito mesmo. Sobre as histórias indígenas, as de descendência. Agora eu estou aprendendo mais sobre Umbanda e tentando desfazer toda aquela demonização sobre as religiões africanas, que eu vim de uma família cristã, né? Então eu estou pesquisando mais, eu mesmo estou me interessando, não no intuito de me converter, apenas de saber de onde veio a história do nosso país, de onde a gente veio. E é um pouco disso. As minhas inspirações para as minhas obras é sobre isso, sobre a nossa história, sobre as coisas que eu amo na nossa diversidade. E sobre os projetos, eu vou contar como surgiu a ideia do Arte por Toda Parte, que eu acho que é o que eu tenho para falar. Foi basicamente assim, foi numa terça-feira. Eu me lembro que eu fui lá no skatepark, que eu gostava de ir para ficar lá lendo livro, escrevendo. E um dia eu voltei para casa com os livros na mão e uns desenhos. E meu irmão falou assim: por que você não faz uma exposição? Né? Só fica guardando a arte em casa. E nisso entrou na minha cabeça. Isso foi na terça-feira, no sábado, eu já estava no skatepark fazendo uma exposição, tipo, menos de uma semana, nem deu tempo de divulgar nem nada. E com esse contato com as pessoas, todo mundo ficava dizendo: ai, nossa, isso não existe em Porto Velho, não tem exposição assim ao ar livre, não tem nada disso por aqui. Fiquei muito impressionante e eu queria saber se vai ser mensal, se você vai fazer mais vezes. E eu voltei para casa com isso na mente, né? E também eu tive contato com outras pessoas que diziam: ai, nossa, eu desenhava, eu pintava, mas aqui em Porto Velho não tem espaço, então eu desisti. E eu voltei para casa com isso na cabeça e então eu bolei esse projeto Arte por Toda Parte, que visa realmente isso, dar um espaço, dar um lugar para essas obras. E um pouco disso foi desse contato com as pessoas que surgiu Arte por Toda Parte. Aí eu também entrei em contato com a Mel, e a Mel me ajudou muito. Mel, eu sou muito grata a você, porque você me ajudou muito. Esse projeto não seria nada sem a Mel, gente, é sério. E ela me ajudou muito, me deu uma força, assim. E a gente fez a nossa última exposição agora, no mês passado. E o pessoal do Clube Arte estava lá, foi incrível. Conheci muita gente assim que eu vou levar para minha vida toda. E o outro projeto veio também desse contato com outros jovens artistas que não tinham condições de comprar telas, lápis, e foi mais sobre isso que... Desculpa aqui. Ai, a minha irmã passou aqui agora. Foi sobre isso, sobre jovens que não tinham materiais. Então eu tive essa ideia de customizar roupas e revender para dar esse apoio, de dar materiais. Também pelo WhatsApp eu estou sempre falando com o pessoal, perguntando: ei, voltou a escrever, está desenhando, está pintando. Estou sempre perguntando lá. A gente também fez uma conta no Instagram. Toda semana a gente posta material de algum dos participantes. E é realmente assim que a gente está trabalhando agora, nesse momento. Mais alguma pergunta? Eu acho que não, acho que... Pera. Bom, a gente pode deixar lá para o próximo momento, né? Professor Cássio, se o senhor quiser falar alguma coisa aqui. Só parabenizar, né, os nossos convidados de hoje
Joilson já conheço há alguns anos, Michele estou conhecendo agora, né, e gostaria de conhecer um pouco mais o seu trabalho, me aprofundar um pouco mais, conhecer, até porque a gente trabalha, né, com arte dentro da sociologia, e existe um campo de pesquisa dentro da sociologia chamado Sociologia da Arte, né, e que vem ganhando espaço, né, dentro das universidades, enquanto objeto de pesquisa, enfim. E quando a gente fala da realidade amazônica, isso se torna ainda muito mais amplo, né? Porque a Amazônia ela ainda tem, né, um campo de estudo muito vasto, né, em todas as áreas do conhecimento. Então, a Amazônia ela é muito complexa, ela é muito vasta. Então, no campo da fotografia, por exemplo, né, o trabalho que o Joilson faz, ele é um trabalho muito importante, porque além dele apresentar, né, um pouco da nossa diversidade cultural amazônica, o Joilson nunca vai apresentar toda a diversidade cultural amazônica, só se ele morresse e reencarnasse, né, para quem acredita em reencarnação, pelo menos umas 4, 5 vezes, porque é muito amplo, né? Então, a Amazônia ela tem uma diversidade cultural muito ampla, né? E a fotografia, enquanto arte também, ela ajuda a retratar a degradação ambiental, a desigualdade social que existe na Amazônia, né? A gente tem aí um grande fotógrafo, que é o Sebastião Salgado, que venceu o Prêmio Imperial do Japão, né, que é considerado por muitos como o Nobel das Artes. O Joilson me corrija se eu estiver errado, e justamente por esse olhar social, né, pela denúncia que é feita. Então, em relação à arte, né, enquanto utilizando a fotografia como exemplo da arte, ela é fundamental, né, por esses fatores, por apresentar para a gente essa diversidade cultural que existe na Amazônia. Eu uso muito a fotografia enquanto professor de sociologia, né, e cabe ao intelectual, né, fazer as interpretações da imagem, né, ali os simbolismos que estão por trás da imagem, o significado das interpretações, o significado das manifestações artísticas, culturais, né, e mais do que isso, né, o fotógrafo ele tem hoje, principalmente na Amazônia, no Pantanal, né, esse trabalho de denunciar, né, os crimes ambientais, né, a degradação ambiental, né, dos nossos ecossistemas, né, e isso é fundamental para que a gente consiga mobilizar a sociedade para poder, né, cobrarmos medidas, leis, ações mais efetivas que diminuam os impactos, né, que são produzidos por essa degradação ambiental. E a diversidade, né? Eu adoro o trabalho fotográfico em relação à diversidade. E a gente tem uma diversidade, por exemplo, indígena na Amazônia, que ela é incomensurável, né? Então, o fotógrafo que apresenta essa diversidade cultural indígena, a produção intelectual, artística, indígena, quilombola, ribeirinha, camponesa, né, das quebradeiras de coco-babaçu, né, a gente tem uma infinidade muito grande. É muito bacana quando a gente se depara com esses trabalhos fotográficos que são feitos, né, por esses artistas, porque a fotografia é uma arte, né, e eu acho fantástico, porque eu, dentro das ciências sociais, uma área que eu me identifico muito é com a antropologia cultural, né, e o trabalho fotográfico ele vai trazer, né, um pouco desses elementos simbólicos, né, que fazem parte da Amazônia. E a festa do Divino Espírito Santo, por exemplo, no Vale do Guaporé, a festa do Guerreiro, que fica na aldeia Ricardo Franco, que é uma aldeia que reúne 12 grupos étnicos, e que tem uma diversidade cultural fantástica, né? A diversidade cultural indígena, né, ou as diferenças culturais indígenas, algumas são tão grandes, né, essas manifestações artísticas e culturais, se a gente for, né, pegar só os povos indígenas, algumas comunidades indígenas são mais diferentes entre si do que nós e os europeus, por exemplo. Se você pega, por exemplo, o indígena da Amazônia, um fotógrafo que trabalha, né, o indígena da Amazônia completamente isolado, a gente tem de 7 a 8 povos indígenas isolados na Amazônia, e você traz o modo de vida do indígena urbano, né, uma diversidade, uma diferença cultural muito significativa que se transforma em objeto de estudo, de pesquisa, né? A professora Mônica Apolinário, professora de História do Instituto Federal de Rondônia, no campus de Paraná, fez uma dissertação de mestrado, né, estudando a fotografia, e a gente tem outros pesquisadores, né, que trazem
essa diversidade cultural amazônica e que fazem um papel extremamente importante, né, enquanto cidadão, que é o de denunciar as grandes desigualdades sociais e a degradação ambiental que existe na Amazônia. Vocês, por exemplo, são alunos do ensino médio, estão entrando no ensino superior, e eu posso garantir para vocês que qualquer tema que vocês pesquisem sobre a realidade amazônica vai ter uma proporção muito grande. Qualquer aluno que queira fazer uma graduação e que, de repente, queira fazer um mestrado no exterior, a Europa se interessa muito pelos temas da Amazônia. Tanto as temáticas culturais, né, que são abordadas pela sociologia, pela antropologia, né, como na área fármaco, né, os estudos das plantas, né, que alguns alunos de química já realizam. Então, essa área é uma área que, enquanto estudantes, vocês vão ter uma ampla variedade, né, de opções no Brasil e no exterior para poder trabalhar uma dissertação de mestrado. É um campo muito vasto, né? A Amazônia é um campo muito vasto para as artes, para a academia, e a gente tem que aproveitar que nós estamos na Amazônia, né, para que a gente possa conhecer essa realidade, né? A gente tem aí uma quantidade significativa de pessoas, né, que moram em Porto Velho, por exemplo, e nunca fizeram o trecho de barco Porto Velho-Manaus para conhecer um pouco mais sobre o modo de vida dos ribeirinhos, aqueles mais isolados. Eu sou um que não fiz esse trecho ainda, e gostaria de fazer, e é uma forma da gente poder conhecer um pouco mais sobre essa nossa realidade. Há um trabalho artístico muito interessante. Joilson, me corrija o nome, acho que é Balanceia, né, o nome daquele documentário de 7 minutos. Balanceia, do Juraci Júnior, né? O Juraci Júnior, eu recomendo esse documentário, ele é fantástico, ele vai abordar um pouco, né, sobre a realidade amazônica, ribeirinha, um mini documentário de 7 minutos, mas que faz com que a gente já se aproxime um pouco mais de pessoas que estão tão próximas da gente, né, ao mesmo tempo tão distantes, porque a gente não sai aqui do nosso, né, meio urbano, e quando a gente sai do meio urbano, a gente quer ir para outra cidade, para outro estado, e a gente não busca conhecer a diversidade que existe dentro, né, da nossa realidade amazônica. Isso era só isso que eu queria falar, não preparei uma fala de nada, mas obrigado aí Nicolas, por ter cedido aí esse direito de fala. E quero fazer um convite, posso, Joilson? Posso, Michele? Posso, Nicolas? Sim, professor. Tá. Quero fazer um convite para terça-feira, por isso que eu estou aqui também. O NEAB, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, vai organizar na terça-feira, dia 5 de outubro, às 10 da manhã, uma live, né, uma roda de conversa com o deputado federal Bira do Pindaré, e ele apresentou um projeto de lei. O pessoal, quando eu falar o nome dele, na semana que vem, não sorriu não, tá? Porque ele pode achar que a gente está rindo do nome dele, tá? Então, é um nome diferente. Eu falei para alguns alunos já sobre esse evento, alguns alunos até fizeram um ar de riso, né, por causa do nome do deputado, mas ele tem uma proposta muito importante, muito significativa para a gente, que ele está apresentando um projeto de lei para prorrogar a revisão das cotas sociais de 2022 para 2042. Acho que muitos alunos não sabem, mas a lei de cotas ela foi aprovada em 2012 e é uma lei que beneficia, né, alunos negros, indígenas, alunos deficientes de baixa renda, alunos de escolas públicas, né? Então, essa lei ela vai passar por um processo de revisão no ano que vem pelo Congresso Nacional e há uma possibilidade dela ser extinta, né, dela não existir mais a partir de 2022. Isso seria um grande retrocesso em um país como o Brasil, marcado por desigualdades raciais, por inúmeras desigualdades raciais, e que ainda não foram superadas, né? Então, 10 anos de medidas, de ações afirmativas, de cotas, não irão reparar todos os danos que foram provocados pelo próprio Estado brasileiro às comunidades negras, indígenas, né, dos últimos 500 anos. A Noruega mantém até hoje uma política de ação afirmativa para mulheres. Então, a Noruega ela possui uma ação afirmativa para mulheres para combater o patriarcado, o machismo que ainda existe na sociedade norueguesa. E a gente precisa, é claro, manter essa política de cotas para minimizarmos os impactos que foram provocados pelos 350 anos de escravidão e pelos 130 anos de exclusão social dos negros. Então, essa proposta é muito importante porque ela vai beneficiar até as pessoas que ainda não nasceram com a política de cotas. Então, se a política de cotas ela não for prorrogada,
todos os alunos vão para a ampla concorrência. E a gente sabe que um país marcado por profundas desigualdades sociais e econômicas, como o Brasil, isso vai evidentemente privilegiar os alunos de classe média alta, né? Que se prepararam nas melhores escolas, que estudaram nos melhores cursos preparatórios, enfim. Então, a proposta é nesse sentido, da gente pensar, refletir sobre a importância da continuidade das ações afirmativas para negros e indígenas no Brasil, e também para que a gente possa perguntar, né? Fazer perguntas, questionamentos de como que vocês podem participar, como que vocês podem se organizar, como que vocês podem dialogar com o Congresso Nacional, né, antes dessas propostas serem apresentadas no plenário da Câmara. Então, eu estendo o convite a todos os alunos, né, das turmas que vocês estão representando hoje. Espero que vocês participem, vai ser um evento muito interessante, preparado com muito carinho, com muito cuidado pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, e é algo que interessa a todos vocês. Por favor, participem, tá? E estaremos aguardando vocês na terça-feira, às 10 da manhã, tá? Com o deputado do Maranhão, Mira do Pindaré. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Joilson, Michele, Nicolas e Naili. Ok. Muito obrigado, professor, pela sua rica fala. Ok. Pessoal, agora esse é o momento para perguntas, tá? Vocês podem fazer perguntas no chat ou podem levantar a mão e ligar o microfone para falar, tudo bem. Bom, e é isso, ok? Já para falar aqui... Opa, professor, você quer falar alguma coisa? Quero sim. Quero falar que você não comentou, da Letícia, que pediu uma aula do Cássio sobre esse tema aqui de sociologia da arte. Ah, meu Deus. E a Letícia também comentou que aquela casa lá parece um portal, né? Outras pessoas já disseram que parece mal assombrado e tal. Mas a fotografia é isso também, né? Ela não pertence a mim. Eu até fiz o registro, mas a leitura que ela sugere pertence a quem a lê, né? Então essa é a graça da arte. Eu acho que, não sei se a Michele tem isso, né? Mas o objeto artístico não pertence mais a gente, né? A gente o produz e ele pertence ao mundo a partir de então, né? E a Lawanda me pergunta se eu pretendo mudar a minha linguagem fotográfica no futuro. Assim, na verdade, o meu objetivo é melhorar a minha fotografia, é aprender mais, qualidade técnica, a capacidade narrativa. Então, eu quero estar sempre aprendendo isso, descobrir novas linguagens, descobrir novas técnicas, né? Se isso vai representar uma mudança, não sei, né? Mas também não posso negar caso ela surja, né? Eu também estou aberto a mudanças, né? Mas nesse momento me interessa essa coisa, a Amazônia, me interessa os modos de vida amazônicos, né? Seja para mostrar suas belezas, seja para denunciar suas mazelas, ou seja para documentar o modo de vida amazônico. Beleza? Era isso, Nicolas. Ok, obrigado, professor. Bom, acho que no momento não tem mais nenhuma pergunta, mas eu estou cheio delas. Ok. E, bom, para a primeira coisa, né, que eu queria perguntar para os dois, né, para a Letícia e para o professor, desculpa, para a Michele e para o professor Joilson, né, bom, dentro meio de tantas artes, assim, como pintura, música, fotografia, desenho, indumentária, que mexe com roupa, por que, assim, fotografia mesmo, fazer o que vocês fazem da forma que vocês fazem? Começo, né, a pergunta? Acho que... Pode começar, Michele. Na verdade, muito do que eu faço é para passar a minha mensagem, para dizer um pouco de quem eu sou, um pouco do que eu penso. É isso que eu sempre trago em muitas das minhas obras.
como eu vejo as coisas e um pouco do que eu quero para o futuro também. Assim, pensando na minha trajetória, eu há muito tempo quis ser, né, muito tempo atrás, eu quis ser jornalista, né? E até comecei o curso de letras pensando em ser jornalista, mas durante o curso de letras me apaixonei pelo curso de letras, né, pela literatura, pela língua, e, e aí com esse contato, né, com essa linguagem mais artística e tal, aí você tem contato com outras coisas, né? E fotografia me fascina, assim. Eu lembro de eu, adolescente, ter comprado uma câmera no camelô e fotografar os aniversários lá de casa, fotografar quando a gente ia tomar banho de rio, né? Depois, já trabalhando, né, com as câmeras mais domésticas, eu fazia viagens e aí fotografava as viagens, né, pontos turísticos, coisas assim. E agora mais sério, né? Enfim, é sempre uma evolução, né? Não sinto que seja uma coisa que eu tenha escolhido, né? Sinto que é uma coisa que me escolheu. Até porque eu não tenho. E, assim, eu não fotografo, não é porque eu não saiba fazer outra coisa, né? Mas eu, de fato, não sei pintar, por exemplo, né? Que é esse talento da Michele, né? Eu não tenho. Eu, quando vou falar sobre a chegada dos portugueses no Brasil, porque eu preciso falar para falar sobre o quinhentismo, eu não consigo desenhar um mapa do Brasil no quadro. Então, quem tem aula comigo sabe que desenho não é comigo. E costura eu até tentei um tempo, viu, Michele? Mas também não bateu, não deu certo, não. E fotografia tem dado certo, é uma coisa que me satisfaz, sim. Professor, eu fiquei um pouco em dúvida, porque o senhor sempre fala do uso da câmera fotográfica no seu trabalho. Eu fiquei em dúvida porque, assim, o senhor anda com a câmera ou o senhor faz uso também da câmera do celular? Então você quer. Agora eu vou revelar os meus segredos, hein? Faço uso de celular, sim. Muita coisa acontece e você não está preparado, né? Tecnicamente, né? Então, eu prefiro fotografar com a câmera, né? A câmera tem mais qualidade, você pode manipular melhor o arquivo, e mas diante da situação, sem a câmera eu uso o celular, sim. E mesmo às vezes com a câmera, que precisa mudar de lente, né? Então, se eu estou com a lente que é inadequada para aquilo que eu preciso registrar, eu também uso o celular. Eu não saberia dizer qual o melhor, que alguém está perguntando aqui, qual seria o melhor câmera de celular, eu não sei dizer. Mas eu vejo que as marcas estão tentando se superar a cada dia, né? Então, a Samsung lança um celular, logo com a câmera tal, a Apple lança outro com a câmera tal, a Xiaomi já lançou, né, celulares com câmeras de 108 megapixels, acho que a próxima é de 120 megapixels, né? Então, eu não saberia dizer, mas todas essas marcas têm boas câmeras, né? Mas eu vou dizer que elas são melhores para filmar, tá? Para fotografia, pouca coisa supera a câmera mesmo. Pouco celular supera a câmera. Na verdade, eu não vejo muitos assim. Mas para filmar, sim. Filmar, os celulares são melhores que câmeras mais simples, por exemplo. Bom, agora uma pergunta, né, para Michele e para o professor também, né, voltando assim.
Qual influência vocês acham que a arte de vocês vai ter nas nossas vidas? Para mim? Para os dois. Ah, que influência minha arte vai ter na vida dos outros? Isso. A minha irmã tá me atrapalhando. Professor, você conhece ela? É a Misaele. Aparece um pouco para a gente matar a saudade. Beijo, professor, tá com saudade. Ai, ai. Não, a influência que eu quero que tenha na vida das outras pessoas é de inspiração. Eu tenho 17 anos. Com 16 eu já estava fazendo a minha segunda exposição. Com 17 eu estou tentando ajudar outras pessoas a trilhar o mesmo caminho que eu. Eu acho que quando eu falo de obras, assim, eu tento colocar tudo nesse pacotinho. Tudo que eu faço em prol da arte é minha obra. E o que eu quero que tenha de influência na vida das outras pessoas é isso, de inspiração, de incentivo, que outras pessoas assim me vejam, não no sentido snob, assim, mas que me vejam e sinto que elas também são capazes. E é isso que eu faço quando eu tento ajudar, quando eu tento mostrar que todo mundo é capaz de fazer isso. Essa é a influência que eu quero que tenha. Existe o que eu idealizo, né? Mas é utopia, não vai acontecer. E aí, assim, enfim, tá, vou contar uma outra história, então. Existe um fotógrafo chamado Sérgio Larraín, chileno, né? Trabalhou nas maiores agências de fotografia do mundo, né? Na Magnum, Revista Cruzeiro, na Time, na Life, enfim. E ele fotografou, assim, a coisa que ele mais tinha, a maior tara dele, assim, era registrar os meninos de rua do Chile. E ele queria mudar a vida daqueles meninos com a fotografia dele. O que aconteceu? Não mudou, né? E aquilo trouxe muito sofrimento a ele, né? Porque a fotografia dele foi consumida por pessoas ricas, pessoas, né, da elite financeira. E, e ele, por conta disso, chegou a abandonar a fotografia. Eu percebo que eu caminho por uma estrada parecida, porque o que eu quero, o que eu gostaria, né, o que eu idealizo, o que é utopia para mim, era é uma Amazônia mais decente para todos nós, sabe? Com menos desigualdade social, com menos racismo, com mais qualidade de vida para todos nós, né? Que as pessoas que olhem para a minha foto de natureza, de paisagem, de beleza, que tenham orgulho do que a gente tem aqui, né? Muitas pessoas de Porto Velho sequer conhecem as cachoeiras do interior, né? Então, eu gostaria que elas olhassem a minha fotografia e fossem lá conhecer essas cachoeiras. Eu gostaria que elas olhassem minhas fotografias de flores e plantassem suas flores em casa, sabe? Eu gostaria que elas, quando vissem a minha fotografia de árvore cortada, que exigissem dos governantes uma cidade mais arborizada, né? Eu gostaria que quando elas vissem minhas fotografias de queimada, que elas denunciassem as queimadas, que elas se manifestassem contra o desmatamento, que elas exigissem cidades mais arborizadas, né? Isso é o que eu gostaria, né? Enfim, posso não conseguir, mas vou seguir tentando, né? Agora, novamente uma pergunta para os dois. Eu queria saber se vocês têm alguma técnica para fazer o que fazem.
Vocês conseguiram me ouvir? Não, desculpa, é porque eu tô com outro microfone, mas enfim. Eu queria saber se vocês têm alguma técnica para fazer o que fazem. No caso, a arte de vocês. Vocês utilizam algum recurso, algo do tipo? Eu vou na sorte. Pega a tinta e o pincel e vai embora. Eu, assim, eu espero que as coisas, na verdade, muita coisa me provoca. Eu sou muito curioso, né? E então eu tenho curiosidade sobre muitas coisas diferentes. Então, e cada uma dessas abordagens exige uma técnica diferente. A partir da semana que vem eu vou postar no meu Instagram fotos de uma viagem que eu acabei de fazer até Nazaré, até São Carlos e Nazaré, e ali fiz coisas bem diferentes, assim, fotografei tanto o modo de locomoção das pessoas, fotografei, quanto fiz retratos mesmo, né? As pessoas posaram para mim e eu fiz fotos delas e, e registrei coisas dos distritos, tanto de São Carlos quanto de Nazaré. Então, tudo isso exige técnica diferente. Para fazer os retratos, essas pessoas precisam permitir, né, que eu as fotografe. Para que seja uma foto boa, elas precisam estar à vontade. Então, qual é a técnica? É sentar com eles e conversar. É conversar e deixá-los à vontade, né? É cavar ali uma confiança em mim, né? Para que eles entendam que aquela fotografia não vai ser usada de maneira desonesta. Então, isso é uma das técnicas, né? Conversar com as pessoas. Não que seja um artifício, né? Ela é um artifício, mas não é um artifício desonesto, porque eu não faço isso só pela fotografia, eu faço isso porque eu gosto. Eu gosto de conhecer as pessoas, gosto de ouvi-las, de saber da experiência delas, né? E a fotografia, né, esse retrato, ele é o fim dessa conversa, né? E aí as outras coisas, por exemplo, paisagem, né? Se estiver muito distante, eu preciso de uma lente mais longa. Se estiver mais próximo, uma lente mais curta. Enfim, cada linguagem exige uma técnica diferente, né? Então, essas coisas mais estáticas são coisas mais de equipamento, e as que envolvem as pessoas aí tem a ver com as estratégias de abordagem. Ok. Agora eu queria perguntar de vocês, né? Primeiramente, o professor, né, o senhor, apresentou basicamente o que? As artes mais ligadas à natureza, né? Um ponto mais cultural também, no caso, como foi a colheita do açaí, basicamente. E depois o senhor mostrou também a fotografia, né, de manifestações e de protestos, basicamente, né? E a Michele também estava falando, né, nesse contexto mais sobre a cultura aqui local, né, sobre a gente valorizar a nossa cultura e valorizar, essa parte do movimento negro, essa questão de empoderamento mais social e empoderamento negro também. Então, a partir de que momento, assim, vocês veem que a arte ela deixa de ser algum momento mais assim para favorecer a cultura e passa a ser um ponto mais político? No caso, assim, ou elas estão sempre ligadas, ou elas andam separadas cada um, que a arte como expressão artística é uma coisa e o que a arte como política já é outra. Kelly, fica à vontade. Em arte e política, assim, você quer dizer se são a mesma coisa, podem ser a mesma coisa? Nesse sentido, a sua pergunta? Isso, elas andam juntas ou andam separadas, né, no caso?
você basicamente faz a sua arte pensando num contexto político, numa provocação, talvez, para a sociedade que isso vai causar? Ou, basicamente, a arte que você faz pode ter, ou pode vir a ter um contexto político que se reverta? Por exemplo, eu acho que todo mundo nas aulas nas aulas de geografia deve ter visto uma foto, né, que é basicamente a favela a, a favela de Paraisópolis, no Rio de Janeiro, que é basicamente o quê? É uma parte da fronteira que separa um condomínio de luxo com uma favela. Então, essa fotografia já tem um contexto mais político, assim, para perceber a desigualdade que tem no país. E então, eu estou perguntando, assim, a sua arte, ou todas as artes, como talvez você queira falar, elas têm um contexto mais cultural ou um contexto mais político? Elas estão juntas ou estão separadas? No meu ver, as obras são um reflexo do artista. Então, se ele quiser passar uma mensagem mais cultural, ele vai passar. Se ele quiser passar uma mensagem mais política, ele vai passar. As obras são um pouco disso. É como o artista vê o mundo ou a mensagem que ele quer passar. É assim que a arte age, no meu ver, né? Para mim é assim. Eu concordo com a Michele, acho que é isso mesmo. Eu não sei se é exatamente, se a pessoa exatamente decide isso, né? Mas ela decide na medida em que ela pode retirar também o caráter político da sua arte, né? A minha, não sei se a minha é sempre política. É óbvio que ora em maior ou menor medida, né? Por exemplo, uma foto de flor, não tem nada a ver com política, mais ou menos, né? Se tiver a ver com conservação, preservação, eu acho que pode sim ter a conotação política. É óbvio que uma foto de protesto, ela é mais explicitamente política, né? Porque se eu decido fotografar uma faixa fora Bolsonaro e deixo de fotografar uma faixa Lula ladrão, eu fiz a minha escolha política, né? Então, assim, é óbvio que não é obrigatório isso, né? É o artista, como a Michele disse, é o artista que decide o quanto a política vai permear o trabalho dele, né? Por exemplo, né, no caso da área da Michele, da pintura, se uma pessoa pinta listras ou simplesmente respingos, né, não tem conotação política nisso, né? Agora, se uma pessoa como o Banksy, por exemplo, né, que pinta uma parede na faixa na Cisjordânia, isso sim tem conotação política. O meu quase sempre tem, não vou dizer sempre porque tem foto que não tem, mas a minha intenção sim, é quase sempre ser, em alguma medida, nem que seja um pouquinho que seja, é ter conotação política, assim, porque eu acho que quando a gente fotografa, por exemplo, no caso do açaí, quando eu fotografo o modo de vida do coletor de açaí, isso é político, porque eu estou mostrando as dificuldades que ele passa, estou mostrando que se a gente segue com o desmatamento, aquele modo de vida pode deixar de existir, aquele rendimento pode deixar de existir, sabe? Então, o meu trabalho quase sempre tem. Professor Cássio, você está com o microfone ligado, se eu gostaria de falar alguma coisa? Não, porque eu esqueci de desligar mesmo. Ok. Mas eu queria aproveitar, vou fazer uma pergunta para os dois. A gente sabe que existe a construção social do artista, né, Joício? De que forma tu acha que isso vem influenciando, né, nas obras mais contemporâneas? Porque o artista, é claro que ele é influenciado pelo meio que ele vive, né? E eu queria saber como que como ocorre essa construção social do artista, né? Como essa construção social ela é determinante, uma vez que a obra ela também é reflexo daquilo que ele vive, né?
Picasso, né, por exemplo, em 36, 37, quando pintou Guernica, era reflexo, né, da Guerra Civil Espanhola, ou seja, daquilo que ele estava vivendo. E como vocês enxergam essa construção social, né, do artista? Como que ela se manifesta? Como que ela inspira o trabalho artístico? Né, quais as obras que vocês poderiam citar para a gente, né, que tem, né, essa questão, né, da reprodução do meio, né, das transformações sociais, para que a gente possa pesquisar e conhecer também, né? Foi compreensível a minha pergunta? Sim, totalmente. Estou esperando a Michele. Vai ser sempre ela primeiro. E eu tô esperando o senhor. Não imaginava que ia ter tanta pergunta assim, né, Michele? O Nicolas preparou umas perguntas aí que até eu fiquei aqui uns 3 minutos pensando como que eu ia responder essas perguntas do Nicolas também. Tem que formular, né? Na verdade, eu nem entendi a pergunta. Você pode repetir, por Eu favor? posso começar então, Michele? Pode sim, por favor. Tá. A própria resposta anterior da Michele, eu acho que tem a ver com isso, Cássio. E não só o artista, mas as pessoas são espécies de filtros, né? Então, é óbvio que o ambiente não vai me faltar a palavra exata aqui, mas é óbvio que o ambiente influencia, mas ele não é totalmente determinante, né? Porque a gente tem o ser social, mas tem o ser psicológico também. Então, a experiência de cada um vai determinar como cada um filtra. A construção psicológica também vai determinar como cada um filtra a sua experiência social, né? Então, eu não gostaria de citar nenhum artista aqui para dizer assim, olhem para ele e vejam o que ele fez da sociedade, né? Com o que ele absorveu da sociedade, né? Porque me parece um pouco reducionista, tá? Mas todo artista expressa o que ele viveu, o modo como ele pensa, e aí dentro desse filtro, né? Dentro dessa máquina, assim, né? Tá, vou dizer um aqui, Vic Muniz, que existe um documentário chamado Lixo Extraordinário, né? Então ele se aproveita de coisas que ele catou nos lixões, nos ferro-velhos e tal, e constrói imagens imensas com esse material, sabe? Mas da mesma forma que você poderia ler, o Vic Muniz, ele é um ativista social, porque ele foi lá no lixão e construiu obras de arte com isso. Ao mesmo tempo, ele tem um outro projeto que é de mostrar o fundo das obras de arte, né? Então, ele pegou quadros como a Mona Lisa, fotografou o fundo do quadro da Mona Lisa. Então, assim, né? Que relação tem essa obra com a outra obra anterior, né? Então, eu não gostaria de fazer essa relação imediata, porque eu acho que ela não é assim tão imediata, ou se é porque o artista decidiu pensar menos sobre a sua obra e deixar fluir mais o sentimento que ele tem, né, sobre ela. É isso. Eu passo a pergunta, o professor já respondeu muito bem. Aí não vale, Michele. Professor, você está falando alguma coisa? Gente, eu sempre esqueço. Bourdieu já diz, né, um sociólogo francês, que o gosto ele é cultural, né? Então, o artista ele é reflexo, né, da sociedade que ele vive.
A sociologia da arte também vai estudar isso, né? Como que o contexto social, né, e cultural influencia na obra do artista. Eu queria saber como que esse contexto social amazônico influencia na sua obra. Tá, beleza. Aí, daí a gente já pode falar. Enfim, é engraçado porque assim, é uma imagem, a Amazônia, né? Nós somos pessoas dentro da Amazônia. Então, tudo que a gente vê é a Amazônia, né? É uma, Porto Velho é uma cidade como qualquer outra? Mais ou menos. É uma cidade no meio da floresta amazônica. Mas, é como Manaus? Também não. É uma cidade construída por nordestinos, né, por sulistas, por indígenas, por populações negras. Então, tem muita variedade. Então, o que existe por aqui, em Porto Velho, mesmo o estado de Rondônia, ele é muito diverso, né? E ele poderia, inclusive, ser medido pelo tom de pele, né? De Porto Velho até Vilhena, a população é cada vez mais branca, mais influenciada por pessoas de origem sulista, né? De origem mais ao sul. E, como que essa Amazônia me influencia? É a minha vida inteira aqui. E, e o meu desejo de falar daqui, né? Enquanto estudante, depois como trabalhador, fiz algumas viagens a passeio, né? A lugares como Rio de Janeiro, São Paulo, Recife. E, e me impressionava o preconceito que as pessoas tinham com relação à Amazônia. Me, me impressionava a ignorância que elas têm em relação à Amazônia. Ignorância no sentido de desconhecimento, né? De ignorar as informações. E, sabe, achava aquilo muito mal educado, muito deselegante, porque a pessoa sabe sobre a França, sobre a Inglaterra, sobre os Estados Unidos, mas não sabe sobre uma parte importante do país dela. Achava isso mal educado, achava isso deselegante, achava isso grosseiro. E sempre defendi Rondônia, né? Qualquer piadinha que surgisse, assim, como é lá em Rondônia? Não, onça a gente tem que tocar na hora que acorda. Antes de dormir, eu tiro 3 cobras debaixo do meu travesseiro, sabe? E outras coisas, né? Quando a conversa era um outro nível, eu disse, não, somos um dos maiores produtores de carne de gado, um dos maiores produtores de café, sabe? Então, a gente precisa conhecer para combater a ignorância, né? Que é esse desconhecimento. Então, e aí vai ao encontro, isso que eu estou dizendo vai ao encontro do que eu disse há 2 respostas atrás. A minha intenção é que as pessoas vejam a minha fotografia e tenham orgulho daqui. Que as pessoas vejam a minha fotografia e que, no caso de denúncia social ou ambiental, que vão atrás de combater a agressão ao meio ambiente ou de combater qualquer desigualdade social, como era o caso daquela minha fotografia das mãos que se encontram ali no lixão da Vila Princesa. Então, é nesse sentido que ela me influencia, né? Nesse sentido que eu absorvi a vida inteira e que, ao visitar outros lugares, eu precisei me valer desse conhecimento para defendê-la, e nesse outro sentido de que as pessoas, ao consumirem o que eu produzo, têm alguma posição em relação ao lugar onde nós estamos. Bom, a forma que me influencia é bem literal, né? Sobre a nossa história e toda a nossa diversidade. Tem uma coisa que está bem para o futuro ainda, que eu estou planejando, que eu trabalhei num lugar onde diversos trabalhadores, assim, bem
relacionados à nossa região, eles eram bem frequentes lá nesse lugar. E eu comecei a desenhá-los em esboço, e mais para frente eu quero pintá-los. E é nessa maneira que a nossa região me influencia. Eu quero mostrar também o que a gente tem, as nossas diversas culturas também. E, bom, é basicamente isso, mostrar o que a gente tem. É assim que a nossa região me influencia. Em relação ao que o professor Gilson falou, né, só complementando, né, as pessoas enxergam, né, o nosso estado basicamente como um mato, né? Eu lembro que meu pai, ele sempre fala que a família dele é do Nordeste, né? Aí sempre perguntam se tem índio andando pelado aqui nas ruas de Porto Velho, basicamente. Ou meu primo, às vezes ele brinca falando que a gente tem que brigar com o sucuri para conseguir fazer alguma coisa e etc, basicamente. Bom, acho que a gente está acho que a gente está se encaminhando ao fim da roda de conversa, né? Se pessoal, né, espectadores, se vocês tiverem mais alguma coisa para perguntar, podem perguntar. Professor Cássio também, professor Joilson, Michele, se tiverem alguma pergunta para fazer um para o outro ou não, né, podem ficar à vontade. Acho que não temos mais perguntas, então, né? Então, eu acho que a gente já... Opa! Aqui em Carapanã do tamanho de passarinhos, confio. Isso mesmo, Letícia. Bom, a gente já se encaminha para o fim, né? E, bom, já pegando a última fala, né, do professor Joilson, né, que ele quer que a arte lembre, né, para a gente ter orgulho da nossa cultura, né, daqui de Rondônia, do nosso estado. A Semana da Cultura foi basicamente feita para lembrar isso, para a gente ter orgulho da nossa cultura e para mostrar que a gente também tem coisas aqui do que se orgulhar e também tem coisas bonitas aqui para mostrar e tem bom, a gente está morando num estado muito rico que a gente não conhece nem 50% direito. Então, é basicamente isso que eu queria falar. E, bom, gostaria de pedir para vocês, né, Joilson, Michele, Cássio, se quiserem, deixar alguma palavra de inspiração aqui para o pessoal, ou alguma recomendação, para as pessoas assistirem, né, para ficarem mais antenadas nesse jeito meio artístico ou mais cultural aqui em Rondônia. Volto a agradecer o convite, foi muito bom, né? Obrigado, Nicolas, obrigado, perdão, Naeli, Naeli. Mas tem outro nome, né? Naeli Nailen. Naeli Nailen, isso. Obrigado, tá? Obrigado a todos que estão aqui. Obrigado, não sei se ela está aqui, mas a Melissa, que fez o convite. Foi um prazer estar com a Michele aqui. Pena que ela estava mais tímida hoje, mas vai ser um prazer nos encontrarmos, né? Em breve. E cuidem-se, né? Cuidem-se para que possamos nos encontrar em breve, todos bem, enfim. E no mais, vamos lutar por Rondônia, né? Cada um de nós pode contribuir com a sua força de trabalho, com a sua arte, denunciando mazela, promovendo beleza, cultura, né? Cada um que dança, que toca, que escreve, que pinta, que desenha, que costura, né? Vamos mostrar nossa arte, vamos mostrar nossa inteligência, né? Eu penso que a solução de muitas coisas está por aqui. Eu penso que pouca coisa que nós quiséssemos fazer não daria certo. Eu acho que tudo aqui poderia dar certo.
Mas é preciso que a gente se mova, e é preciso que a gente tenha coragem para fazer, tenha vontade de fazer, né? Iniciativas como essa já demonstram isso, né? Quando você tem um grupo de alunos que se reúne à noite para fazer uma live, né? Meus parabéns a vocês e o trabalho de vocês. E é isso. Né? O que eu quero é que vocês venham no futuro e nos substituam, né? Porque já estamos envelhecendo, né, Cassião? E o futuro é com eles. Né? Então, espero que aqui nessa live estejam nossos futuros governadores, nossos futuros deputados, nossos futuros senadores, né? E gente com proposta boa para fazer esse estado, né, mais bonito, mais interessante, né? E melhor para todos que aqui estiverem. Tá? Então, tenham todos uma boa noite e muito obrigado. Eu também gostaria de agradecer muito. Fiquei surpresa com o convite, mas eu gostaria de agradecer pela oportunidade. E quem quiser conhecer o nosso projeto, Arte por Toda Parte, é o nosso Instagram, é o mesmo nome. Também quem quiser conhecer o meu trabalho, é Michele Arte. E é isso. Se você quiser, se interessou em participar, dia 23 de outubro vai ser a nossa próxima exposição lá no Skate Park. Quem quiser comparecer, não vai ser permitido ficar no local, só vai lá, dá uma olhada nas obras e dá uma volta pelo parque. E quem quiser aparecer, a gente vai estar lá. E quem quiser expor também, é só entrar em contato. A gente já começou as organizações, todo mundo que vai participar já está preparando um material bem bom para vocês. E eu estendo o convite a todos, ao professor, aos professores, todo mundo que está aqui agora, dia 23 de outubro. Mas quem ainda está bem preocupado com o Covid, que é um assunto bem sério, realmente, a gente também vai tentar fazer uma live às 3h30. E é isso. Dia 23 de outubro. Quem quiser, a gente vai estar lá. Só uma pergunta para a Michele. Michele, você é irmã da Misaele? É isso? Eu não entendi direito. A faculdade é minha irmã. É tua irmã? Pois ela poderia aparecer para dar um oi para os antigos professores, né, Michele? Peraí, Mas tudo bem, se ela não puder, não tem problema. Né? Mas se ela quiser aparecer e dar um oi, a gente vai ficar feliz. Enquanto a Michele tenta encontrar a Misaele deve estar assistindo a novela. Oi, Misaele, tudo bem? Olha aí, Joilson. Como você está, Misaele? Cansada. Cansada. Todos nós estamos. Cortou o cabelo? Cortei. Bem diferente. A Misaele era minha companheira, nós éramos dos últimos a sair da sala, né, Misaele? É verdade. Que bacana, Misaele. Não sabia que você encheu Prazer revê-la, viu? E que bom que você está bem. Gêmeas. Um prazer revê-la, Misaele. Saudades, professor. Estamos com saudade também de você. Quando voltar ao ensino presencial, venha nos visitar. Tá bom? Eu vou sábado. Na exposição. Eu vou Sábado? No IF. Tem uma exposição no sábado. Ótimo. Exposição aonde, que horas, Michele? Na escola mesmo. Era a finalização da Semana da Cultura. Vai ser aqui, Nicolas? Isso, vai ser aqui no Ifrocalama. Eu vou passar o cronograma depois, mas vai ser no sábado, às 13 horas. Ótimo. Que bom. Professores, né, Joilson, Michele, Cássio, estão convidados, né? Ela será online, né, para o público, né, e